Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa aula sobre o dimensionamento de vigas em flexão simples da disciplina de estruturas metálicas, né? O dimensionamento segundo a NBR 8800, ok? Lembrando que a flexão simples, ela sempre vem acompanhada do esforço cortante, então nós teremos que calcular também a verificação ao cortante, né? Tá certo? Mas a flexão simples, ela é diferente da flexão pura, que é aquela em que não tem um cortante. Isso só acontece quando o momento fletor ele é constante ao longo da viga, né? Tá certo? De maneira que sua derivada é nula, que é igual ao cortante, né? Mas é um caso muito raro. Então a gente vai tratar aqui da flexão simples, que é o caso da flexão acompanhada do esforço cortante, né? Em outra aula, nós abordaremos a flexão composta, que é a flexão acompanhada também de esforço normal de tração ou compressão. Sendo muito comum o de compressão, principalmente no caso de pilares, como é o caso que a gente vai tratar no trabalho que vocês estão fazendo, né, dimensionamento de um galpão, tá? E no caso até que a gente terá a flexão em duas direções, né? Porque a gente terá o vento, dimensionamento para carga de vento nas direções ortogonal, né, e longitudinal do galpão, tá certo? Longitudinal e transversal do galpão, né? Muito bem. Como em qualquer outro esforço, né, na verificação que a gente fez a tração e a compressão, no dimensionamento, a flexão também a gente vai verificar se o momento atuante, né, o momento fletor solicitante de cálculo, ele é menor ou igual ao momento fletor resistente de cálculo. Mesma coisa para o esforço cortante, a gente vai verificar se o esforço cortante solicitante de cálculo é menor ou igual ao esforço cortante resistente, né? Onde o momento fletor resistente e o esforço cortante resistente vão ser dados pela norma, né, que a gente vai calcular aqui. Vamos utilizar, no caso da flexão, os anexos G e H, né? No caso do momento fletor, a gente vai ficar mais preso no corpo principal da norma, ok? Mas repare ali na primeira fórmula que a gente tem uma limitação ainda para o momento fletor resistente. Essa limitação ela acontece quando a gente utiliza o cálculo dos esforços solicitantes no regime elástico linear, o que ainda é feito, inclusive, por muitos softwares de análise estrutural, né? Então, mesmo que a verificação seja na fase plástica, ou seja, o momento resistente seja calculado considerando a plastificação da seção, o momento solicitante pode ser calculado, né? A norma permite isso, o momento solicitante pode ser calculado no regime elástico linear, sem considerar esses efeitos de plastificação. Mas nesse caso, esse momento resistente deve estar limitado a 1,5 vezes W, que é o módulo resistente elástico, vezes Fy, que é a tensão de escoamento, sobre γ1, que é 1,1. Ok? Muito bem. Bom, aqui a gente tem no item 5411 a aplicabilidade, né, dessa norma, desses cálculos. Na maioria dos casos, a gente vai lidar com as seções IH com dois eixos de simetria, fletidas em relação a um dos eixos, né, um desses eixos principais, tá? Os dois eixos de simetria são também eixos principais de inércia. Ou vamos lidar com o quinto caso ali, que são seções U fletidas em relação a um dos eixos centrais de inércia. Mas também pode ser em relação aos dois, tá? Principalmente no caso do dimensionamento das cumeeiras do telhado do nosso galpão, que a gente está utilizando como exemplo no cálculo prático que a gente está fazendo, né? Mas ele tem aí todos os outros casos, né? Tá certo? Seções IH com eixo de simetria só, seções T, fletidas em relação ao eixo central de inércia perpendicular à alma, ou seções constituídas por duas cantorias em forma de T também, elas reunidas, né, e fletidas em relação ao eixo central de inércia perpendicular ao eixo de simetria final, né? Seções caixão e tubulares retangulares, com dois eixos de simetria fletidos em relação a um desses eixos. Seções sólidas circulares ou retangulares fletidas em relação a um dos eixos centrais de inércias. Seções tubulares circulares fletidas em relação a qualquer eixo que passe pelo centro geométrico. Bom, lembrando que no caso de seção circular, né, qualquer eixo que passe pelo centro geométrico, seja ela circular sólida ou tubular, qualquer eixo que passe pelo centro será um eixo central de inércia, como vocês devem lembrar lá da disciplina de resistência de materiais, né?
Muito bem. A gente tem aí, aparece agora os casos de estados limites a serem analisados, né? Os 3 primeiros vão ser os mais comuns que a gente vai tratar, que envolvem vigas, né, com seções I e H com 2 eixos de simetria, né? Flambagem lateral com torção, flambagem local de mesas comprimidas, né? O FLM, flambagem local da alma é FLA. Os outros casos, flambagem local da aba, no caso de cantoneiras, flambagem local da parede do tubo, no caso de seções tubulares, escoamento da mesa tracionada, em alguns casos especiais. Mas os 3 primeiros são mais comuns, que a gente vai chamar de FLT, FLM e FLA, ok? Muito bem. Aqui nós temos, né, um gráfico mostrando a questão da plastificação. Eu cheguei a abordar isso em sala de aula presencialmente, né? Uma viga sob a atuação do momento, né? Depois que ela atinge o valor do momento em que as fibras superior e inferior, né, da seção atinge o escoamento e você continua aplicando um momento fletor. As fibras internas também vão aumentando a sua tensão até atingir a tensão de escoamento, né, até que no final a seção toda esteja submetida à tensão de escoamento, que é o caso aí na figura na extremidade inferior direita, né. Então a gente tem um momento resistente elástico, que é Fy vezes W, ou seja, a tensão de escoamento vezes o módulo resistente elástico da seção. É aquele momento que leva as tensões nas extremidades, na borda superior e inferior, a atingir o escoamento, né? Esse era o limite que se calculava na época em que se não considerava a plastificação das seções, né? Na antiga NB14, tá? E o momento plástico, que está ali à direita, né? Igual a Fy vezes Z, a tensão de escoamento vezes agora o módulo resistente plástico Z, em que o Z pode ser calculado como a área tracionada vezes a distância Y, né, do centro de gravidade dessa área tracionada ao centro de gravidade da seção, ou a linha neutra da plastificação, né, mais a área comprimida vezes a distância, só que agora da região plastificada comprimida a essa linha neutra de plastificação da seção. Mas agora, atualmente, né, o W sempre foi fornecido nos catálogos de perfis, e agora os perfis dos catálogos mais modernos já fornecem também o módulo resistente plástico Z, de maneira que isso facilitará o nosso trabalho. Bom, aí nós temos a classificação das seções, né? No caso dessas vigas, como seção compacta, semicompacta e esbelta, né? As compactas com lambda menor que lambda P, elas atingem a plastificação, né, sem que ocorra flambagem locais, né, ou flambagem global, tá? A lambda maior que lambda R já ocorre em seções esbeltas essas flambagens, né? E a gente tem, no caso de intermediário, um lambda entre lambda P e lambda R, tá? Esses valores de lambda P e lambda R, eles vão ser calculados de acordo com o anexo G da norma, e são valores fixos para cada perfil, né? Aliás, valores fixos até para o material, né? E o lambda vai depender do perfil, vai depender das condições geométricas desse perfil, tá? Isso a gente vai detalhar melhor mais à frente. E o momento resistente de cálculo, né, o MRD, vai ser calculado uma fórmula para cada uma dessas situações. Então, para as seções compactas, o MRD vai ser simplesmente o momento de plastificação sobre γ1, que é 1,1. Né? Para a seção semicompacta, né, ou intermediária, o MRD vai utilizar aquela fórmula que nada mais é que uma reta, né, que liga aqueles dois extremos. O MRD vai ser ou igual a 1 sobre γ1 ou CB sobre γ1, sendo que o CB é um fator que só existe no caso do estado limite de FLT, flambagem local com torção, vezes momento plástico menos M plástico menos MR, vezes lambda menos lambda P sobre lambda R menos lambda P. Sendo que esse valor tem que ser menor ou igual a M plástico sobre γ1. Mesma coisa no caso da seção esbelta. A gente tem uma expressão para o MRD, que vai ser o M crítico sobre γ1, também devendo ser menor ou igual ao M plástico sobre γ1. γ1 vai ser igual a 1,10, tá? Lembrando que, no caso, de novo, dos esforços solicitantes sendo calculados no regime elástico linear, né,
todos esses valores ainda tem que ser inferiores àquele 1,5 vezes W vezes Fy, ok? Muito bem. Bom, o CB, que é aquele fator que vai aparecer apenas no caso de FLT, tá? Então nessa fórmula que aparece aqui maior, para FLT, FLM e FLA, desculpem, vocês vão colocar, ao invés de CB, o valor unitário, tá? E para FLT, vocês vão ter esse coeficiente CB, esse fator de modificação para o DMF não uniforme, né? Esse CB é calculado de acordo com o que está previsto nesses itens, 5423, 5424, da norma, né? E também, logo a seguir, esses itens vêm para vinga gastada livre, vinga apoiada com carregamento distribuído, mesa tracionada corrida e os demais casos. Repara que nos demais casos ele sempre coloca igual a 1, né? Então, primeiro, se você não tem como determinar o CB por algum motivo, você pode adotar a favor da segurança o CB igual a 1, porque ele sempre terá o valor menor ou igual a 3, né? Naquela primeira expressão, que é a mais comum da gente utilizar, o CB é calculado 12,5, momento máximo em módulo, dividido por 2,5 máximo em módulo, mais 3 MA, mais 4 MV, mais 3 MC, tudo em módulo, tá certo? O MI máximo é o valor máximo do momento, né? O MA é o valor do momento em módulo a 1/4 da extremidade esquerda da seção, 1/4 do vão. O MB é no centro da seção e o MC a 3/4 da extremidade esquerda da seção. Esse RM é um fator que leva em conta a monossimetria da seção, então ele vai ser aplicável apenas para seções monossimétricas. Então, nos nossos casos, em geral, a gente vai adotar o RM igual a 1, tá? Então, repare por essas fórmulas que o CB está sempre entre 1 e 3, né? A favor da segurança, você pode adotar o valor igual a 1, desculpe, tá certo? Muito bem. Aí nós temos os parâmetros de Beltrés, né, para perfis laminados com dois eixos de simetria. O FLT será lambda igual a LB sobre RY. O LB é o comprimento destravado do perfil, né, a distância entre duas seções livres à torção, né, dividido pelo RY. RY é o raio de giração com relação ao eixo ortogonal ao eixo de flexão. Então, se a flexão for em torno do eixo X, o RY vai ser exatamente o raio de giração em relação a Y, tá? Mas se a gente tiver a flexão em torno de Y, mesmo ali estando o RY, a gente vai ter que considerar o RX. Então, muito cuidado em relação a isso aí, tá certo? No caso de um pilar, por exemplo, em que ele vai ter carga nas duas direções, né? A gente vai ter que fazer essa verificação, uma hora considerando RX, outra hora considerando RY, tá? Para o FLT, que é a flambagem lateral com torção. Para o FLM, que é a flambagem local da mesa, o lambda será igual a B, que é metade da largura da mesa, dividido por T, que é a espessura da mesa, né? E para o FLA, a flambagem local da alma, o lambda será igual a H sobre TW. Então, repare que no caso do perfil laminado, esse H é a distância, né, entre os pontos de concordância daquele arco de círculo com a alma retilínea, né? Tá certo? Dividido pela espessura da alma. No caso de perfis soldados, esse H vai ser a distância entre as faces internas da alma, porque você não vai ter, no caso do perfil soldado, essa concordância circular, tá certo? Mas isso é muito bem explicado lá no anexo G. Isso aqui é apenas um exemplo de um caso de um perfil laminado, tá? Esses parâmetros de Beltrés é que serão comparados com lambda P e lambda R. Só que o lambda P e lambda R serão calculados em função do modo de elasticidade, né, e tensão de escoamento, com fórmulas que são apresentadas nesse anexo G também. Muito bem. Ok? Bom, aí nós temos aí, então o caso do FLA, né? Se você tiver o H sobre TW menor que lambda R, você vai para a viga de alma não esbelta, anexo G. Se for maior, você vai para viga de alma esbelta, que é o anexo H, correto? E aqui a gente tem, né, no caso de anexo G, né, anexo G para seções IH com dois eixos de simetria, seções U não sujeitas a momento de torção fletidas em relação ao eixo de Morman de inércia. Então ali tem as fórmulas para cálculo do MR, do MCR, do lambda P e do lambda R, né? E
esse anexo G ele recorre a várias notas nesse próprio anexo. Por exemplo, a nota 5, que está ali na FLT e FLM para o MR, ele descreve quem é o sigma R, essa tensão residual, que pode ser tomada igual a 30% da tensão de escoamento. Então, em muitos casos, a gente adota o FY menos sigma R como sendo 0,7 FY, tá? Muito bem. Então, essas tensões, né, serão definidas dessa maneira. E essas expressões todas aparecem em várias notas desse anexo G. Por exemplo, né, no caso de flambagem local torsional, a gente vai acessar a nota 1, que tem essas expressões para o MCR e o lambda R, né? Que vai aparecer aí também uma constante de empenamento da seção, CW, algo que a gente não estava acostumado a trabalhar até então, né? Então aparecem essas fórmulas um pouquinho mais complexas, a gente recomenda até que se utilize, se possível, uma planilha, né, de cálculo para poder fazer a verificação, tá? E aí a gente vai ter umas fórmulas meio chatinhas de calcular, né? Muito bem. E aí nós temos o caso do FLM ali, ó. Já aparece a nota 6, né? As expressões do MCR para perfis laminados, que são diferentes das do perfis soldados, né? Aparece aí o WC, que é o modo de resistência elástica do lado comprimido da seção, que normalmente é igual para os dois lados, se o perfil for simétrico, né? Tá certo? Muito bem. Então temos aí, ó, as expressões do lambda R, lambda C, né? Lambda C não, KC, e assim por diante, tá? E aqui um roteiro, né, bem simplificado desse cálculo, né, que vale para cada um, FLT, FLM e FLA. Se o lambda for menor ou igual a lambda P, o MRD será o M plástico sobre gama 1. Gama 1 sempre igual a 1.10 nesse caso, né? Se o lambda P for menor que lambda, menor ou igual a lambda R, você vai utilizar aquele trecho de reta, vai fazer aquela interpolação lá. Se o lambda for menor ou igual a lambda R, maior que lambda R, desculpe, será igual a M crítico sobre gama A1, né? Aqui a descrição do gama 1, que nós vamos adotar como 1,1, né, que está associado sempre a escoamento e instabilidade, né, tá certo? E não podemos esquecer de verificar também a força cortante, já que a gente está tratando de flexão simples, né? Nesse caso, a gente vai calcular a área resistente, né, da alma, que vai ser sempre igual a D vezes TW, onde D é a altura total da seção transversal. Repara que nesse caso, diferentemente do que ocorria, né, no perfil I, para o cálculo, né, do lambda do FLA, que a gente considerava só aquela parte interna, né, nesse caso não, é a altura total da seção transversal, vezes o TW, que é a espessura da alma. Esse AW, então, que é a área de cisalhamento, né, multiplicado por FY e por 0,6, vai dar origem ao esforço cortante plástico, né, o VPL, tá? E aí nós vamos, então, uma vez tendo o VPL, a gente vai calcular o lambda P, o lambda R e o nosso lambda sendo igual a H sobre TW, né? E o lambda P igual a 1,10 raiz de KV vezes E sobre FY, o lambda R 1,37 raiz de KVE sobre FY. O KV ele vai depender também da distância entre enrijecedores, né? Essa distância A entre os enrijecedores transversais, tá? Mas a favor da segurança, você pode adotar esse KV igual a 5, tá certo? Não tem problema você adotar esse KV igual a 5, se for o caso, né? Ok? E aí você vai ter essas fórmulas para o esforço cortante resistente. Sempre, se for lambda menor ou igual a lambda P, vai ser o V plástico sobre gama 1, que é 1.10, né? Se tiver entre lambda P e lambda R, vai ser igual a lambda P sobre lambda vezes VPL sobre gama 1. Ele vai ser inversamente proporcional a lambda. E se for lambda maior que lambda R, vai ser o quadrado inversamente proporcional ao quadrado, né? V plástico sobre gama 1 vezes 1,24, né? Então essas são as fórmulas que nos dão a possibilidade de calcular o esforço cortante resistente, né? Mas em caso de vigas, normalmente o esforço limitante é o momento, né? Dificilmente a gente tem, exceto em vigas muito curtas, né, a limitação pelo cortante, mas é obrigatório fazer a verificação pela norma. Ok?
Com isso a gente conclui essa nossa aula, né? Na próxima aula a gente já vai começar a fazer exercícios em que esses passos vão ficar mais claros para vocês, tá? E estamos à disposição para quaisquer dúvida que vocês tiverem, tá certo? E até então a nossa próxima aula.